já estudamos a inocência, o primeiro período, vimos também a consciência e vamos entrar no governo humano. Mas só para recapitular, nós temos aqui o nosso bom e velho mapa, a eternidade passada, a linha do tempo, eternidade futura. Então você pode acompanhar. Percebam que são 7 dispensações, 7 períodos na história. Nós estamos vivendo o 6º período na história. Já vimos aí a inocência, consciência. Hoje entraremos no governo humano, mas ainda veremos a promessa, a lei, formação do Estado de Israel, a dispensação em que nós estamos vivendo e nós chamamos de graça, e por fim o reino milenar. Deus dá uma responsabilidade em cada dispensação para um homem. O homem fracassa e recebe em cada dispensação o juízo de Deus, porque falha em cumprir a responsabilidade que Deus dá. Então, terceiro período na história, o governo humano. Nós vamos observar que, mais uma vez, Deus vai dar responsabilidade. Ele vai falhar, ele vai receber o juízo de Deus. E por que nós chamamos essa dispensação de governo humano? Gênesis 9, versículo 6, a Bíblia diz assim, se alguém derramar o sangue do homem, olha o que ela diz, pelo homem se derramará o seu. Isso aqui é a famosa pena capital, pena de morte. Por quê? A Bíblia diz que Deus fez o homem segundo a sua imagem. Esse versículo nos mostra que Deus está delegando o homem para governar o seu semelhante e punir o crime. Eu quero apresentar aqui algumas circunstâncias que são favoráveis. Olha que interessante. Primeiro, Noé tinha 601 anos, mais ou menos, quando ele saiu da arca. Era uma pessoa com uma experiência natural. Por quê? Porque ele constrói a arca. Então ele tinha uma certa experiência, dada por Deus, claro, uma experiência que ajudou a construir um barco naquelas proporções. E ele também tem uma experiência espiritual, porque ele era um homem que se diferenciava dos outros pelo detalhe de andar com Deus. Mais uma vez, só para recapitular, o versículo 9 de Gênesis 6 diz assim, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Outra curiosidade, outra circunstância favorável, é que tinha a promessa de Deus que não destruiria mais a humanidade outra vez por água. Então Deus tinha dito, Gênesis 9, 11, 13, estabeleço a minha aliança convosco. Não mais será destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Versículos 14 e 15. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o quê? O arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes, de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Então, temos aí mais uma situação favorável. O homem tinha o quê? A promessa de Deus. Uma terceira situação favorável era que o homem tinha o costume de adorar a Deus. Gênesis 8, 20, a Bíblia diz que Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Então ele tinha o costume de adorar a Deus. Uma outra curiosidade, e curiosidade favorável, circunstância favorável para o homem, é que ele tinha liberdade dada por Deus, o que incluía permissão para comer carne. Então, Gênesis 9, 2 e 3, a Bíblia diz, tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. E mais, eles tinham permissão para formar um governo humano e fazer o quê? Governar-se a si mesmo. Versículo 6, capítulo 9. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Amados, Deus sabia que o homem era mau, mesmo tudo sendo favorável.
Gênesis 8, versículo 21, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Isso é depois do dilúvio. E Deus tinha consciência, por quê? Porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Não se engane, até Noé fazia parte desse balaio, vamos dizer assim. Porque senão a gente pensa, Noé achou graça diante de Deus porque era bonzinho, andava com Deus. Não, Noé fazia parte disso aí. A corrupção, ela é universal. Então, amados, é dada uma responsabilidade ao homem. Agora ele recebe uma nova responsabilidade. Imagine comigo, depois de 371 dias dentro da arca, Deus dá agora uma nova responsabilidade. Gênesis capítulo 8, versículos 15 ao 17. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Olha aí a nova responsabilidade. Aí ele continua. A responsabilidade dada era povoar e espalhar-se por toda a terra. Sejam fecundos nela, multipliquem nela. Olha aí o versículo 1 do capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Nós precisamos lembrar que não era nada novo ao homem. Em Gênesis 1, 28 foi dada a mesma ordem. Mas como a terra havia saído de um dilúvio, 8 pessoas apenas no mundo, Deus reforça o que já havia sido dito para Adão e Eva. Amados, Deus manda Noé e sua família saírem da arca, e os animais também, para que eles venham, se multipliquem sobre a terra. Notem que Deus não especifica um lugar para ajuntamento, mas para povoar toda a terra. Versículo 1 do capítulo 9. Multiplicai-vos e enchei a terra. Uma das responsabilidades dada para Adão agora está sobre Noé. Olha que maravilha Deus, como Deus age de forma maravilhosa, dando quase que a mesma responsabilidade para o homem. Crescer e multiplicar. Parece simples, mas lembra que Deus disse que o homem é mau desde a meninice? Por que isso? Olhe Gênesis capítulo 5, versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Olha o que aconteceu com Noé após sair da arca. Gênesis 9, 20 e 21. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, olha o que ele fez, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. O que é interessante é que Noé andava com Deus. Noé tinha comunhão com Deus. Mas é só sair da arca para perder um pouco as estribeiras. Um dos filhos acaba contemplando essa satisfação de Noé e começa a ver a sua nudez. É como se Cã estivesse compactuando com o que o pai estava fazendo. Ele fica alegre em ver o pai nu, embriagado. Só que Noé, depois que desperta, que ele cai no estado ele fica sóbrio, ele acaba amaldiçoando Cã. E é daí que nascem os cananeus. Mas o mundo ele tem que girar. E vamos lá. A multiplicação, ela estava acontecendo. Todos estavam falando a mesma língua. Gênesis capítulo 11, versículo 1. A Bíblia diz: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar, até que vem o quê? A desobediência do homem. Ou seja, vem o fracasso. Gênesis 11, 2 e 3. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Versículo 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Olha que interessante. Para que não sejamos o quê? Espalhados por toda a terra. O
que a gente precisa aprender é que por trás da desobediência de um grupo, há sempre um agitador principal. Ninguém tem a mesma ideia na mesma hora. O povo decide, mas quem seria esse agitador? Quem estimulou o povo? Por isso que é importante estudar genealogias, que muita gente pula, porque tem muito nome complicado, não dá para aprender. Nunca se esqueça disso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça. Nunca se esqueça disso, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Por isso é importante estudar genealogias. Na descendência de Cã, por exemplo, nasce uma pessoa de destaque. Olha aí o capítulo 10 de Gênesis. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi onde? Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Agora você quer ver uma coisa que é interessante? Esse nome aí, Nimrod, significa, sabe o quê? Literalmente, rebelião, valente. Por isso a importância de se estudar as genealogias. O propósito da Torre de Babel era único, um centro de rebelião contra Deus. Mas, amados, para todo fracasso deliberado, o juízo de Deus entra em ação. É aí que nós vamos para o juízo. Gênesis capítulo 11, versículos 5 e 6. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Versículos 7 e 8. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Depois o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Versículo 9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali, olha que Deus fez, confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície dela. Então, amados, como juízo, Deus espalha o homem à força. Deus tinha dito, a responsabilidade, vocês têm que crescer, multiplicar sobre toda a terra. Mas o homem decide ficar ali, num local só, não quer se espalhar, não quer se separar. Então Deus espalha o homem à força por toda a terra. E além disso, todos ficaram confusos de línguas. O homem pode se rebelar, tentando mudar os planos de Deus, mas nunca, jamais conseguirá. E nós temos essa evidência em Jó, capítulo 42, versículo 2, o livro mais antigo das Escrituras. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quarto período na história, nós veremos a seguir. Mas até aqui, nós vimos aí o terceiro período, que foi o governo humano. Deus dá uma responsabilidade ao homem, povoar e espalhar-se por toda a terra. O homem fracassa mais uma vez e recebe o juízo de Deus, que foi a confusão de línguas, e o homem foi espalhado por toda a terra. Quarto período vem aí, é a promessa. Veremos que Deus chama um povo para ser seu, e aí começa a nascer a nação Israel. E Deus lhe promete uma terra, que mana leite e mel. Mas, amados, mais uma vez, esse povo fracassa em crer no Deus Altíssimo, e mais uma vez vai receber o seu juízo. Deus continue a te abençoar. Deus aplique a palavra dele no seu coração. Nos veremos na próxima dispensação.